Oi, pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente vai continuar a aula da semana passada, né, sobre estereótipo, preconceito e discriminação. Então, a gente já conversou um pouquinho, né? Nós falamos, né, definimos alguns desses termos, né, e a gente vai continuar esse conteúdo na aula de hoje. Então, a gente falou do preconceito, né? Que o preconceito, então, são aquelas noções pré-concebidas, carregadas de juízo de valor, que antecedem a nossa experiência, né, com o outro, com o diferente. Então, elas são tidas de uma maneira pré-contato, né, pré-experiência com a alteridade. A gente viu também que o preconceito está bastante relacionado com o estereótipo. Estereótipos são essas visões simplistas, né, tipificadas que nós temos sobre o outro. Então, que a gente reduz determinados indivíduos ou grupos a algumas características muito simplistas, como se elas fossem capazes, né, de, uh, de representar aquela população, aquele grupo, aqueles indivíduos. Acho que é importante falar, que foi uma dúvida que apareceu, é que geralmente nós formamos estereótipos de maneira natural, né? Então, nós criamos alguns agrupamentos, né? E tipificamos esses agrupamentos a partir de algumas características. Então, isso, a gente faz isso para tudo, certo? A gente cria determinados esquemas sobre, né, como as coisas funcionam. Mas os estereótipos, eles geralmente, além dessas características muito simplistas, ele tem também conotações negativas, entende? Associados a afetos negativos, a juízos de valor. Por isso eles estão tão relacionados aos preconceitos. Então a gente viu que os estereótipos, eles contribuem para um processo, especialmente no Brasil, né, para um processo de que minorias, né, populações socialmente vulneráveis, e acho que seria interessante que a gente tivesse uma aula, vou planejar aí para vocês, para a gente diferenciar vulnerabilidade, fator de risco, tá bom? Então guardem bem esse conceito para a gente trabalhar numa próxima aula. Então, esses estereótipos, eles contribuem para que as populações socialmente vulneráveis, então, quilombolas, negros, indígenas, ribeirinhos, refugiados, né, homossexuais, eles sejam constantemente atravessados por exclusões sociais, tá bom? Que sejam negados, né, a essas populações os direitos universais, né? Então, o acesso à educação de qualidade, o acesso a serviços de qualidade, saúde de qualidade, né? Em decorrência, né? Por motivos de raça, etnia, gênero, né? E outras características que podem estar associadas a estereótipos negativos aí na nossa sociedade. Bom, os estereótipos, eles vão ser expressos, né, se expressarem através de diversas maneiras. Uma dessas maneiras é a linguagem. Então, através da linguagem, nós podemos perpetuar, né, reforçar esses estereótipos, além de muitas outras expressões. Então, dizer frases do tipo: isso é frescura de mulher, ou isso é coisa de bichinha, dia de branco, programa de índio, lerdeza nordestina, não se faça de louca também, a gente não falou, né, mas o estereótipo de pessoas, né, com transtornos psicológicos, seja homem. Então, essas frases, e às vezes a gente fala sem perceber, né, mas elas reforçam, reproduzem aí, né, os estereótipos que nós temos sobre gênero, sobre raça, sobre etnia, reproduzem esses estereótipos na nossa linguagem, tá? E a linguagem, a gente na psicologia tem isso muito vivo, né? A linguagem, ela vai produzindo realidades,
né? Ela vai reproduzindo visões de mundo, ela vai, inclusive, a partir da linguagem, né? A gente viu a importância da linguagem lá no processo de socialização. Então, a partir da linguagem, a gente também vai construindo subjetividades, né? A gente vai construindo quem nós somos no mundo a partir da linguagem. Então, quando nossa linguagem expressa um monte de estereótipos, essa linguagem ela está construindo uma realidade. Ela está construindo, né, como eu me coloco no mundo. As pessoas que estão ouvindo isso vão se entendendo no mundo a partir desses estereótipos. Então, é muito sério, assim, né? A gente está construindo a cultura, né? A gente está construindo a nosso jeito de viver, né? As visões que a gente vai construindo e reproduzindo isso através da linguagem. Então é algo muito importante da gente estar atento, né? Bom, vou apresentar para vocês então outro conceito aí importante. A gente já falou de preconceito, de discriminação. Então, preconceito é uma atitude, né? Ou seja, um posicionamento interno, né? Não é um comportamento, não é uma conduta, tá? Não é uma ação. O preconceito é algo, é uma atitude. E a discriminação, a ação, né? A ação de discriminar, tá certo? E a gente viu também o conceito de estereótipo. Agora a gente vai falar sobre estigma. Estigma é um conceito muito importante para a psicologia social. Os estigma, né? O estigma, a gente até usa no senso comum. Não sei se vocês já pararam para pensar um pouco sobre o que seria esse conceito. Mas ele se refere às marcas, aos sinais, né, aos símbolos que desvalorizam pessoas ou grupos, né, que tem aquele sinal, aquela marca, né? Então, geralmente, essas marcas podem ser tanto características corporais, né, físicas mesmo, ou essas marcas podem ser também em relação a posições, né, ou ao espaço que o sujeito tá, né? Então são marcas que são facilmente identificáveis, né? Uh, e aí servem, né, como uma maneira de codificação, né, das pessoas umas pelas outras. Então, por exemplo, assim, o estigma é uma marca, pode ser uma característica física ou não, né? Que quando a gente olha, a gente já consegue codificar, né? A gente já tem ali, inclusive relacionado muito ao estereótipo, a gente já tem uma codificação para aquilo. Então vamos supor que a gente veja né, uma pessoa muito mal vestida, muito, né, com as roupas sujas, o cabelo comprido, barba por fazer, então tá carregando um saco de latinha nas costas. Então, são marcas, são sinais que geralmente a gente já codifica. Essa pessoa deve ser uma pessoa que está vivendo nas ruas, né? Tá em situação de rua. Então, é uma marca, né? Que já que as pessoas que têm aquela marca, elas são já codificadas dentro desse, né, desse sistema interpessoal que a gente vive. Então, quem fala sobre esse conceito de estigma pela primeira vez é o Goffman, em 1988, né? Então, qual é a definição utilizada pelo próprio autor, né? O conceito de estigma faz referência a um atributo que é profundamente depreciativo, né? Ou seja, é muito negativo, é carregado de uma visão, né, negativa, de afetos negativos, e é utilizado para classificar depreciativamente certas categorias de pessoas num determinado contexto relacional. Então, são aquelas marcas, né, são aqueles sinais
que identificam, né, grupos de pessoas, enfim, né, de uma maneira muito depreciativa num determinado contexto relacional, né, numa determinada cultura, numa determinada sociedade. O estigma em si, né, a marca, né, esse sinal, né, essa condição aí, esse símbolo, ele não é em si mesmo nem honroso nem desonroso, né? Mas ele assume esse significado muito depreciativo no contexto das relações. Então, você, por exemplo, a sua cor da pele, né? Isso não é honroso nem desonroso, mas isso pode assumir, né, significados muito depreciativos de acordo com o contexto relacional que se vive, né? Bom, pessoal, esse a gente falou então, né, do conceito de estigma. E aí, se vocês tiverem dúvidas, eu acho que esse é um tema muito importante, que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Vocês me coloquem essas dúvidas hoje na aula ao vivo, tá bom? Me mandem essas dúvidas lá pelo grupo do WhatsApp, para a gente poder falar um pouquinho mais desse conceito que é muito importante na psicologia social. Agora, pensando, né, de uma forma um pouco mais contextualizada, pensando no Brasil, a expressão desses conceitos que a gente viu, preconceito, discriminação, estereótipo, exclusão social, estigma, eu vou trazer alguns exemplos para vocês do chamado preconceito institucional ou preconceito sutil, apesar de que eu não acho que seja sutil assim, né? Mas o preconceito institucional, ele se refere a um preconceito que está tão profundo, né? Que está tão indissociável, que está tão permeado, né? Assim, na nossa cultura, que às vezes nós nem reparamos, né? Que ele existe. Né? A gente nem se dá conta de que a gente está sendo preconceituoso, a gente nem se dá conta de que estamos vendo as diferenças, né? Atuando sobre as diferenças de maneira preconceituosa e às vezes nos deparamos com essas situações de preconceito e não nem nos atentamos a elas, né? Isso é uma característica do preconceito no Brasil e também assim, não só pensando em, né, consciências individuais, assim, né, nas ações individuais, mas quando a gente fala que há um preconceito institucional, é que ele está tão aprofundado na cultura que isso vai negando oportunidades de igualdade, né, social no país. Então, é um preconceito que vai impedindo com que determinadas populações, né, e falando eu acho que especificamente, né, mais propriamente do racismo, porque no Brasil isso é muito marcado, né? Então as pessoas vão experimentando uma falta de acesso a serviços de qualidade, a possibilidade de igualdade, enfim, vai se negando, né, um acesso que é a instituições, né, da sociedade em decorrência do preconceito ou do racismo. Olha, eu encontrei uma charge que mostra, né, que eu acho que é um exemplo desse preconceito sutil ou institucional. Então, no dia, né, 3 de julho de 2019, a Maju estreia no Jornal Nacional, né, e sofre uma série de ataques racistas. Então, né, pessoas dizendo coisas horríveis sobre ela nas redes sociais. A população, de maneira geral, né, as pessoas, então eram muito chocadas com esses comentários e muitos saíram em defesa, então, né, somos todos Maju, teve até uma hashtag e tal, e aí todo mundo não, né, mas muitas pessoas
se apoiaram e ficaram muito assim escandalizadas com aquela expressão de racismo tão explícita. Porém, aí na charge se coloca assim, né, nos dias seguintes, há uma expressão de racismo dessas mesmas pessoas que ficaram muito, em choque com aquelas frases. Há uma expressão de racismo sutil ou institucional, que é essa inconsciente que não se dá conta. Então somos todos Maju, mas quando eu vejo, um jovem negro na rua, eu já penso que é um bandido, então cuidado com a bolsa, certo? Talvez de maneira ali sem perceber, isso, é uma expressão do racismo institucional e isso vai gerando consequências gravíssimas, de várias naturezas e pensando, na psicologia de natureza psicológica também, nos indivíduos que vivenciam esse tipo de preconceito. E ali um outro exemplo, Então, eles vão lá para o atendimento, para talvez um hospital, E aí tem uma médica negra e aí eles falam, mas você é médica mesmo? É porque ela não seria. Então, é como se a gente vivesse várias situações no Brasil desse tipo. Então, o racismo explícito é muito condenável, choca muito, mas o racismo institucional, ou seja, esse racismo que se manifesta às vezes sem que a gente perceba, ele está presente o tempo todo e ele vai criando, consequências muito sérias, muito graves e consequências que vão marcando ainda mais a desigualdade no Brasil. Então, o preconceito ele vai tendo várias repercussões, e a gente pode ter olhares de diferentes disciplinas sobre essa questão, mas pensando também na psicologia, a gente precisa ter, em mente que esse preconceito institucional ele vai criando realidades muito diferentes, para pessoas que os vivenciam. Então, nesse exemplo, eu também acho um exemplo muito esclarecedor, Então, vamos botar corrida até a Fê? Claro! E aí o Camilo, Camilo o nome dele, percebe que tem um policial do lado da Fê e fala, não, eu não posso correr agora porque isso é perigoso para mim. Então, é perigoso para ele por que razão, Por conta de um preconceito institucional, que faz, inclusive, com que as pessoas negras, inclusive desde de crianças aí, vão experimentando um relacionamento com as instituições sociais diferente do que uma criança branca. E muitas vezes as pessoas brancas nem percebem, isso está tão naturalizado, isso está tão natural na sociedade brasileira que as pessoas brancas nem percebem essas nuances, essas diferenças, os privilégios que tem de poder correr perto de um policial sem sentir medo, Então, tem um vídeo que eu acho, assim, interessantíssimo, que revela muito os impactos desse preconceito institucional e eu gostaria de passar para vocês. Acho que vai dar tempo só de passar mais esse vídeo nessa aula. Não vou conseguir terminar a aula de novo, mas para a videoaula não ficar muito grande. Então, eu vou colocar esse vídeo agora, mas também passo o link, para vocês poderem assistir com mais calma depois, tá certo? Então já vou me despedir, vocês assistam o vídeo agora, tá bom? Um abraço, até hoje à noite.
Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Né? Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpa da casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Um ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime.